Saúdo os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria para poder estar aqui gravando mais um vídeo. Eu quero ler aqui a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no capítulo 23 de Mateus e o versículo 14, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Irmãos, eu tenho gravado vídeos e falado, orientado aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, contado testemunhos, falado de muitas coisas que o Senhor tem feito em minha vida. E hoje eu vou falar um pouco sobre os perigos da religião. Primeiro, irmãos, a religião, você tem que ter muito cuidado com a religião pregada sem amor. Infelizmente, em nossos dias, a religião está sendo pregada sem amor, mas não só em nossos dias. A religião sempre foi pregada sem amor, até porque Cristo não deixou nenhuma religião. Cristo deixou o amor. Então hoje, e sempre foi assim, você observa que a religião, ela quer em partes, claro que eu não estou generalizando aqui, em partes colocar as pessoas ali através do medo, para seguir a Cristo, não por amor, por medo. Nós temos um exemplo claro quando Cristo começa a chamar os escribas e fariseus aqui de hipócritas. A palavra hipócrita, irmão, significa bosta de cavalo, não serve nem para esterco. Para que serve hipócrita? Hipocrisia. E aí nós vemos uma outra passagem do bom samaritano, que ali tinha um homem dado como morto, e passou por ele o sacerdote, passou de largo, passou o levita, passou de largo. E o bom samaritano chegou e cuidou daquele homem. Por que eles passaram de largo? Porque quando você vai estudar sobre a religião, o sacerdote não podia tocar em alguém morto, e aquele homem estava aparentemente morto. O levita também não. Se tornava imundo. Então eles deram valor à religião e esqueceram do amor. Isso está acontecendo hoje, irmão Fábio? Está acontecendo e está acontecendo muito. Quando eu era jovem, congregava em uma igreja aqui em Cuiabá, e aquela igreja estava em fase de construção. Então construíram uma igreja maior por fora e deixaram a igreja menor por dentro. Depois foi quebrando aquilo, estava construção. Em um determinado dia, estava a igreja muito cheia, não tinha como instalar os ventiladores. Agora, quem conhece Cuiabá sabe que é uma das capitais mais quentes do Brasil, né? É uma das, não vou falar que é a mais, porque eu não tenho esse conhecimento, mas é uma das mais quentes do Brasil. Estava num dia muito quente e eu me recordo que eu estava ali na janela, assistindo o culto ali da janela, porque do lado de fora estava um pouquinho mais fresco. E chegou um obreiro perto de mim e disse: entra para dentro. Aí eu disse para ele: não, aqui tá bom, eu estou assistindo o culto aqui. Irmãos, eu só estava assistindo o culto. E ele disse assim para mim: ou você entra para dentro ou vai embora para sua casa. Eu não culpo ele, irmãos, porque ele recebeu ordens para fazer isso. Porque a religião o obrigou a fazer isso. Porque é muito melhor eu estar na minha casa lá sem assistir o culto, sem ouvir uma pregação para ele, do que estar ali na janela quieto ouvindo a palavra de Deus. Veja como que a religião distorce o amor. Distorce o amor de tal forma que a gente não tem mais como observar onde entra Deus nisso, irmãos. Infelizmente não tem mais como observar onde entra Deus nisso. Aí você deve estar ouvindo eu falar desse vídeo, deve estar horrorizado. Mas, irmão Fábio, como você fala isso da religião? Mostra para mim um só lugar na Bíblia em que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, deixou uma religião para a gente seguir. Ele deixou o amor. Aí a religião exclui um monte de gente que Cristo não excluiu. Aí o camarada aproxima da religião, a primeira coisa que olha para ele e fala assim, ó:
você vai para o inferno da forma que você está. Irmãos, chega perto aí do vídeo. Vou falar mais perto do seu ouvido. Vai. Ó, quem convence o ser humano do pecado é o Espírito Santo. Tá, filho? Pregue o amor. Claro que Deus é amor, mas é justiça também. Sim, irmãos, Deus é justiça. Mas pregue o amor. Ensina o caminho da salvação. Ensina a pessoa a buscar a Deus. Ensina a pessoa a ter comunhão com Cristo. Ensina a pessoa a ter intimidade com Deus. E o Espírito Santo vai moldando essa pessoa nos moldes do Evangelho, daquilo que o Senhor quer na vida dele. Para com essa religiosidade do demônio, porque não é de Deus. E eu falo sem medo de errar. Uma religiosidade do demônio. Não é de Deus, irmãos. Religiosidade sem amor. Eu nem estou falando as outras coisas, não vou nem entrar nos méritos aqui, em que o livro de Mateus, no capítulo 14, diz que eles devoravam as casas das viúvas. Tá? O que era isso? Será que está diferente hoje? Só pensando no financeiro, as mensagens, só pensa no financeiro. Parece que esse povo não sabe que existe céu. Porque se apega a tanta coisas dessa terra que esquece que existe céu. Que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós vemos que o apóstolo Paulo fala que padeceu nudez, passou dificuldades. É tanta mensagem fora da Bíblia Sagrada. Mas, irmãos, pregue o amor. Observa também uma outra situação. Irmão Fábio, você disse que ia falar testemunho, estou falando testemunho, irmão. Eu estou testemunhando daquilo que Deus fez na minha vida. Testemunhando daquilo que o Senhor tem preparado. Hoje nós vemos pessoas que não querem servir a Deus porque foi tão magoado pela religião, foi tão apanhado pela religião. Eu nem estou falando de hipocrisia, daqueles que falam que fazem uma coisa e não fazem. Eu nem estou falando disso. Eu estou falando só da religião que bate mesmo. Da religião que maltrata. Um amigo meu uma vez me contou um testemunho. Ele é de uma determinada denominação religiosa, um homem muito experiente, um rapaz abençoado, um homem de Deus, gosto muito dele. E ele contou que duas irmãs na denominação religiosa que ele seguia pecaram. Porque eu peco, todo mundo peca, elas pecaram. E foram excluídas. E na condição que elas pecaram, segundo ele, o entendimento que se tinha que não era bíblico, que ele tinha conhecimento disso, porque ele mesmo falou isso para mim, elas nunca mais teriam direito à salvação. Estava destinada ao inferno. Porque Deus não disse isso. A Bíblia não fala isso em lugar nenhum, mas aquela denominação religiosa disse isso. E de repente aquelas mulheres se humilharam, ia congregar, mas não tinha liberdade nenhuma. Ela só chegava, sentava lá no fundo, quieta no canto delas. Aí, segundo ele, veio um irmão de fora, de um outro estado, que não conhecia aquelas mulheres, não conhecia aquela igreja, não sabia do que estava se passando. E a palavra saiu para ele. E ele foi lá e na hora que chegou, que pegou o microfone que foi dar a palavra, ele disse: aquelas duas irmãs que estão ali, pode vir para cá, que o Senhor Deus me disse que já os perdoou. Sabe o que é isso, irmãos? Você é filho. Você é filha. Filho erra, toma um ataque de vez em quando, apanha, o pai dá um puxão de orelha, a mãe dá um puxão de orelha, corta na vara, acontece. Só que você é filho, você erra. E o pai te perdoa do mesmo jeito, você continua sendo filho. Você não é computador, irmão, que é uma máquina programada para não errar. Não é computador. Você é filho. Então não se apegue ao peso da religião demoníaca. Aí eles ficam
Aí o camarada dentro da religião dele começa a se achar a religião melhor, porque tal religião vai para o inferno, porque tal religião não tem Deus no meio, porque tal religião faz isso errado, porque tal religião faz isso errado. Uma vez nós estávamos na escola dominical e alguém na escola dominical, no meio da lição ali, como a escola dominical dá oportunidade para participações, alguém pegou e citou o nome de uma denominação religiosa e disse assim, que ela tinha muitos desvios doutrinários. Aí um irmão muito abençoado, estudioso da palavra de Deus, falou assim, irmãos, essa religião que você disse tem 11 desvios doutrinários, não tem? Tem, é isso mesmo, eu estudei, pois é. Então o senhor estuda mais porque a que nós servimos, a denominação religiosa que eu e o senhor fazemos parte, tem 13 desvios doutrinários. Sabe o que é isso, irmão? É alguém que se libertou da religião. Se liberte da religião. Não estou falando para você parar de congregar, não é isso, seja inteligente. Mas se liberte, pregue o amor, cuide de pessoas, valorize pessoas. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nunca esqueça de orar pelo irmão Fábio. Assista o vídeo. Percebi que os vídeos não tiveram muitas visualizações mais, mas eu não vou deixar de falar da palavra do Senhor, de pregar a palavra de Deus, porque se uma pessoa assistir o vídeo, eu tenho certeza que o Senhor Deus está falando com ele ou com ela. E que Deus abençoe. Nunca esqueça de orar pelo irmão Fábio. Um abraço e um beijo.